E agora é o Vasco da Gama, né? Pra fechar aqui. Tem nome, hein? Rapaziada, vem deixando o like, se inscrevendo no canal, porque agora a gente vai listar aqui as piores contratações do Vasco nos últimos 5 anos. Vamos tentar chegar à unanimidade de quem foi o pior. Eu vou começar com a minha lista aqui, que eu acho que a de vocês vai estar maior que a minha. A minha lista do Vasco é o seguinte: pedi ajuda para os universitários também. Nosso querido Dudu Maia me ajudou aqui, citou alguns nomes. Eu vou citar alguns outros também, fiz uma mescla aqui. Eu trouxe 4 nomes aqui, tá? Eu trouxe o Jean Davi, que tá no Vasco ainda, para mim, uma das piores contratações. Eu trouxe o Orediano. Tá na minha lista. Eu trouxe o Luiz Cangar e o Léo Pelé, mano. Trouxe o Léo Pelé pra polêmica. Trouxe esses 4 nomes como piores contratações do Vasco nos últimos 5 anos. Quero saber o de vocês. Cara, se alguém discorda de alguma coisa ou concorda. Quero falar minha lista. Olha só, eu botei a minha lista, né? 3 nomes, mas eu botei menções honrosas também. E aí, mano? Louco, sabe quando você vai fazendo as coisas e quando você percebe que você já escreveu 7 linhas? Foi tipo isso aqui. Eu fui botando o nome quando eu falei, caraca, tem muito nome. Ó, o meu top 3 é o seguinte: eu botei Pedro Raul. Cara, Pedro Raul foi muito mal no Vasco. Muito mal no Vasco. E foi caro, né? Diga-se de passagem, 10 milhões de reais. Eu botei o Orelhano também, aqui no meu top 3. E eu botei o Alex Teixeira, mano, no meu top 3. LF disse que não concorda, vamos conversar sobre isso, vamos conversar. As menções honrosas, eu botei alguns nomes aqui. Eu botei o zagueiro Maicon, botei o zagueiro Léo, botei o Robert Rojas, que também não jogou bem, e a gente avisou, esse eu lembro que a gente avisou muito aqui, Capasso, Cleiton Silva, Carabarral, vários nomes, que poderiam, enfim, tá aqui como top 3, né? Desses aí que tu falou tá na minha lista, no meu top 3. Então já fala. Vai, pode ir agora, então. Não, vai mal. Não, eu só separei 3. Eu só separei 3. Eu gosto de maior dificuldade. Deixa lá por último. Eu tive maior dificuldade em separar 3 nomes. Lembrando que na última live tivemos que comentar mais de uma vez. Calma, Thay. Ela ficou nervosa ao vivo. A mãe dela falou que ia dar um calmante pra ela. Ficou nervosa. Tava falando do Vasco. Não, mas depois ela veio assim, ela mandou assim. Depois ela falou assim, parabéns, minha filha, você foi muito bem na live. Eu falei, você não tava falando que ia me dar calmante? Cara, eu vai então, Doc. Orelhano tá entrando. Léo Matos. Léo Gil. Mas começou honrosa, Léo Gil. Cara, eu acho que tem um sério problema com o Léo, mano. Percebeu? Começou honrosa, Matias Galarza. Galarza. Ih, a Thay não concordou muito, não. Cara, eu quero a lista da Thay. A Thay tá discordando. Mas, Thay, antes de você falar a sua lista, tu discorda de algum nome que a gente citou? E posso só citar outro nome aqui que eu ia falar? Que eu acabei não anotando aqui na menção honrosa. Mas na menção honrosa eu queria botar Dimitri Payet, mano, tá? Em relação à expectativa e desempenho. Mas eu pensei o seguinte, cara, em 2023 ele até foi importante em alguns momentos. Sim. Então eu acho que ele não entra muito nessa seara. Mas, pô, se tratando de expectativa e o que entregou, talvez ele fosse o primeiro, né? Mas, enfim. Tá, e repetindo aqui, antes de você falar a sua lista, queria que você... Eu discordo que vocês falaram. Isso aí. Eu queria que você trouxesse os nomes que você discorda antes de falar os seus. Tá. Cara, porque assim, algumas contratações, até como o Arthur citou do Payet, que era uma expectativa, não condiz, ainda tem a questão de salário. Por isso que eu até perguntei como que a gente ia fazer qual seria o nosso critério usado, né? Porque, tipo, por exemplo, o Orelhano, que estava na lista acho que de todo mundo, né? Acho que do LF não lembro, enfim. Eu discordo, porque não é que o Vasco errou na contratação por ele não ser um bom jogador. Ele é um bom jogador e demonstrou isso. Só que ele não se adaptou aqui no Brasil. Então não teve muito o que fazer e o Vasco vendeu ele. Então, mas é um bom jogador. Não foi tipo assim, caraca, o Vasco é um jogador horrível. Eu quero argumentar. Não, mas eu acho que não é jogadores ruins. Todos os times já foram bons jogadores em algum momento, só que foram... Por exemplo, sim, mas ele ainda é, Renato ele Augusto. É bom. O Renato Augusto. E às vezes que ele entrou pra jogar... Não, e às vezes que ele entrou para jogar pelo Vasco, tanto de titular quanto reserva, ele não fez jogos ruins. Ele ia para dentro, pegava a bola, chamava responsabilidade, fez gol, dava assistência. Então, assim,
eu não colocaria o Orelhano na minha lista. Tá. Deixa eu ver, outro jogador aqui que eu também... Cara, porque, tipo assim, vocês falaram vários, né? Então até pra eu conseguir lembrar todo mundo que foi dito é complicado. Mas vou botar aqui um que é ruim, e todo mundo sabe que é ruim, era, pra mim, enfim, me irritou muito. O Michael, o zagueiro Michael. Ele fez uma boa temporada. Em algum momento, ele jogou bem e ajudou o Vasco. Quando ele fez a zaga ali com o Medel, acho que foi em 2022. Eu sou péssima com datas. Acho que foi 23. 23 ali. Então. Ele fez uma boa dupla de zaga com o Medel. Então, por conta disso, eu conseguiria livrar ele. Não tô falando do Michael do ano passado, que aquilo ali, Michael Pelé, aquilo ali era unanimidade. Se tivesse falado assim, no ano passado, quem é o pior jogador do Vasco? Eu ia falar essa dupla de zaga. Mas ele teve um momento que foi importante ali pro Vasco, ajudou e tudo mais. Então, por isso eu não colocaria ele, nem o Léo na minha lista, porque em algum momento o Léo também ajudou o Vasco ali fazendo essa zaga. Léo Matos chegou no Vasco com um certo status, veio de fora e tudo mais. Era maluco, mas era raçudo, entregava, fez alguns gols até de cabeça, então também não colocaria na minha lista. É porque, tipo assim, os jogadores são ruins, mas é porque tem tantos piores que tem alguns que dá pra gente ir tirando da lista desse top 3, entendeu? Deixa eu ver aqui mais que... Eu não vou lembrar, mas enfim... Depois que vocês me lembrem aí, tipo, o Galarza, eu falei do Galarza, você... Oi? Quando eu falei do Galarza, você fez assim com a cabeça. Então, Galarza. Então, Galarza, ele chegou, o Vasco contratou ele pra base. E ele foi muito bem na base. Depois ele teve oportunidades no profissional. E em alguns jogos ele ajudou também, sabe? Não foi um jogador horrível de tipo, um volante que entregava bolas e bolas na defesa, no caso. E o outro time ia lá e fazia gol, sabe? Não era esse tipo de volante. Muito pelo contrário. Fez até alguns gols pelo Vasco. Era aquele volante de mais pegada e tal. Então, por isso eu não colocaria ele na minha lista, não. E era muito jovem. Então, tipo... tinha ainda uma margem para evolução, enfim. Não coloco ele na minha lista por conta disso. E aí, o meu top 3 é Jefferson, lateral esquerdo, chegou e nem jogou. Carabarral, que foi o que estava na lista do Arthur, e Robson Bambu, zagueiro. Para mim, esses três aí que entram nessa lista dos vou te falar. Do Vasco nos últimos 5 anos. Eu até ia botar o Robson Bambu, mas eu lembro que em determinado momento aqui, uma sequência de umas 5, 6, 7 lives, a gente até falou bem do Robson Bambu. Pô, ele tá jogando bem na lateral direita. E vocês estão vindo Pô, nunca falei isso aqui na live. Pô, gente, pelo amor de Deus. Eu também não me Não tem como, Nunca falei isso aqui na live, Arthur. Chegou a rolar um burburinho dele. Nunca falei isso aqui na live. Muito ruim. O Vasco pegou ele do nada. Muito ruim. Muito ruim. Por isso que eu tô falando. Eu falo que mais do Pelé, porque o Robson Bambu era uma coisa assim inacreditável, mano. Juro, inacreditável. Até o Rojas, que botou na lista dele, conseguiu ajudar o Vasco em algum momento, diferente também do Robson Bambu. Muito ruim. Tá maluco? O Arthur ficou puto, cara. A cara dele, tá procurando. Não, tô digitando no comentário. Eu falei, eu vou falar no comentário, não vou falar aqui, não. O Juan, vocês citaram o seguinte. Sim. Juan Cruz eu não citei, tem no Botafogo. Falou no Botafogo, foi no Botafogo. Não, alguém falou do Juan, que ele teve um desses que o Juan Seco, sei lá, que jogou no Vasco. O Juan Seco tava na minha lista. O Juan Cruz, que tá no Botafogo, também jogou no Vasco. Tá na lista do Arthur. Jogou no Vasco. Então, ele, cara, assim, não é um atleta, nossa, que atleta bom e tal, mas ele ajudou com alguns golzinhos e depois saiu, né? O Vasco não renovou com ele. Mas ele ajudou com alguns gols, entrando ali no segundo tempo, virando partida, enfim. Então, também não colocaria somente por conta... Porque, tipo assim, tem muitos que não ajudaram em nada. Muito pelo contrário, prejudicaram. Então, os que ajudou um pouquinho, eu tô dando essa aliviada, entendeu? Sim. Mas, 22 pessoas com a gente, rapaziada. Se inscreva aqui no canal. Obrigado aí pela presença de geral, pelos comentários, pelos likes. E, afinal, qual vai ser o do Vasco? Cara, então... Eu acho que o que foi mais citado aqui foi o Orelhano, né? Orelhano. O Orelhano estava na lista dos 3, a Thay não concorda. Vai ter que aceitar a democracia. O Orelhano ou o Carabarral, cara? O Carabarral estava na minha lista. O Carabarral, que isso, gente? Pelo amor de Deus. O Carabarral é um nome muito forte, mano.
Pô, gente, que isso? Sério mesmo. Que jogador horrível. Verrete, não? Horrível. Pô, para. Aí você gosta de filhar. Aquele Sebastião não foi o quê? Seba, muito ruim também. Mano, então. Cara, isso que a Thay falou é muito verdade, mano. Quando eu tava procurando ontem, cara, tinha muito nome. Muito nome absurdo, mano. Que tu olha e fala, mano, inacreditável esse cara ter sido contratado, né? Aí, gente, a gente nem citou o Serginho, cara. Mas o Serginho salvou o Você tem noção de quanto jogador ruim tem. Só que eu não citei o Serginho porque ele fez o gol ali em Salvador no último jogo contra o Atlético Mineiro. Então seria injusto eu citar o Serginho. Entendeu? Mas assim, um gol. Salvador. O Carabarral. Tem muita gente ruim, cara. Ó, o Carabarral fez só 6 jogos pelo Vasco. E tem uma assistência. O Pedro Raul não entra nessa conversa. Esse número frio aí não tem como contar. O Pedro Raul entra nessa conversa. O Pedro Raul não entra nessa conversa? Entra. Cara, o Pedro Raul pode entrar. Não acho um jogador ruim mesmo, mas também chegou a fazer alguns gols, cara, pelo Vasco. A eliminação da Copa do Brasil tá na conta dele lá, aquela que ele perdeu o pênalti. Sim, perdeu o pênalti. De fato. Cara, mas e aí? É muito jogador ruim, cara. Eu fecharia no Carabarral. Eu acho que eu vou de Carabarral também. Pode ser Carabarral. Não dá nem pra falar muito, porque tipo, ele realmente não jogou. Mas pra mim, se você precisa de um lateral e esse lateral não joga, porque ele é muito ruim. Mas beleza. Isso aí. Mas eu acho que eu iria de Carabarral ou Robson Bambu. Pra mim, se vocês fecharem algum desses dois, tá ótimo. Eu vou de Carabarral. Carabarral tá justíssimo. Então, show, Carabarral. Comentário aí do Enio F. Castilho. Boa